Olá, bom dia, 9h35, terça-feira, 29 de abril de 2025. Ao vivo, direto de São Paulo, começa agora mais uma edição do Boletim de Notícias, que deixa você por dentro dos assuntos que movimentam a Igreja, o Brasil e o mundo. Hoje, em Roma, aconteceu a sexta reunião da Congregação Geral dos Cardeais, com meditações preparatórias para o conclave. O evento desta terça contou com a presença de cerca de 180 prelados que já estão no Vaticano. A igreja segue, então, se preparando para a escolha do novo Papa. Agora a gente volta, ou melhor, a gente chama a Danúbia Gleiser, que volta hoje, nessa terça-feira, aqui ao Boletim de Notícias, para trazer para nós informações sobre a comissão de preparação do conclave. Danúbia, bom dia. Olá, Elane, bom dia a você e a todos. Lembrando que ontem, durante a quinta congregação geral, que definiu a data do conclave, também foram sorteados os cardeais da comissão que auxiliam o cardeal camerlengo Kevin Farrell nas atividades normais de preparação para o conclave. São eles os cardeais Luiz Antônio Tagle e Dominique Mambert e o cardeal Hayard Marx, que faz parte da comissão como coordenador do Conselho para a Economia. De acordo com a Santa Sé, a Capela Sistina já está fechada à visitação do público devido aos trabalhos de preparação para a reunião de escolha do próximo Papa. Também as visitas aos jardins do Vaticano estão suspensas. Hoje pela manhã, em Roma, foi realizada a sexta Congregação Geral, que começou com as primeiras das duas meditações de pré-conclave programadas. O abade da Basílica São Paulo Fora dos Muros, Dom Donato Oliari, foi quem conduziu. As congregações continuam todas as manhãs, às 9 horas, horário local, 4 da manhã em Brasília, até o dia 6 de maio, com exceção na quinta-feira, dia 1º, e no domingo, 4 de maio. E hoje, às 5 da tarde em Roma, meio-dia em Brasília, terá a quarta missa do novenário Dias de Luto por Francisco. A celebração será presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. A Santa Sé já divulgou que o início do conclave será na próxima quarta-feira, 7. A data foi definida ontem pelos 180 cardeais presentes na quinta Congregação Geral no Vaticano. Para comentar sobre esse assunto é que eu converso com o sacerdote da comunidade Canção Nova, Padre William Guimarães. Padre, bem-vindo. E começo perguntando para o senhor, explique o que é o conclave e como podemos nos unir em oração. Bem-vindo. Obrigado, Danúbia. Minha saudação a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O conclave é a reunião dos cardeais que tem a missão de eleger o futuro Papa. Essa reunião, como você disse, ela acontece a portas fechadas, tradicionalmente dentro da Capela Sistina. Os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta e os trabalhos do conclave acontecem na Capela Sistina, a portas fechadas, sem absolutamente nenhum contato com o mundo. Por isso o nome conclave, fechados às chaves. Foi anunciado, como você disse, que na próxima semana, dia 7 de maio, dá-se início então ao conclave. Os cardeais se reúnem aqui na Basílica de São Pedro na manhã do dia 7 para celebrarem a missa pela eleição do novo pontífice e à tarde então partem em procissão para a Capela Sistina. É importante dizer que o conclave tem um caráter litúrgico, espiritual, por isso que eles partem em procissão, cantando o hino do Veni Creator, invocando o auxílio do Espírito Santo e também a ladainha de todos os santos, invocando o auxílio dos santos para proceder às eleições. Já no dia 7 à tarde acontece um primeiro escrutínio e depois no dia seguinte, a partir do dia seguinte, são 4 escrutínios, 2 de manhã e 2 à tarde. As cédulas são sempre reunidas após a verificação dos votos. Se não houver um sucesso na eleição, as cédulas são queimadas e do teto da Capela Sistina, pela chaminé, sai uma fumaça preta. Se houver um consenso dos cardeais e 2/3 do total dos votos válidos for dado ao cardeal eleito, então a fumaça que sai pelo teto da Capela Sistina é branca e nós temos então eleito o novo Papa. Padre, e como nós podemos, juntos da igreja, viver esse momento?
É importante dizer, e eu li isso recentemente, achei muito bonito, que os cardeais não entram no conclave sozinhos. Eles levam dentro do coração o povo de Deus. Então, a melhor maneira de vivermos este conclave é estando em comunhão com os cardeais, em oração, oferecendo por eles, oferecendo por eles as nossas preces, os nossos sacrifícios, as nossas missas, os nossos rosários, para que de fato eles sejam auxiliados e iluminados pela graça de Deus e façam a escolha que já está no coração de Deus, que já foi escolhido por aquele que já foi escolhido por Deus na eternidade. Nós temos aqui mais informações, né, que saíram da Santa Sé. O Vaticano divulgou também o número de participação de eventos, com participação dos fiéis em eventos com a presença do Papa. Então, ao todo, no ano passado, foram 1.682.100 pessoas em eventos com o Papa, e neste ano o número é de 262.820. Um número expressivo, né, Padre William, que mostrou o desejo das pessoas em estar próxima do Papa Francisco e também de escutar as suas palavras. Com certeza, o Papa Francisco, sempre no seu pontificado, foi a favor de uma igreja em saída, que acolhesse o povo, sobretudo os pobres, os marginalizados, os idosos, os imigrantes. Então esse mesmo povo esteve aqui para prestar suas últimas homenagens ao Papa e também, de certa forma, a sua gratidão por encontrar um espaço tão privilegiado dentro do coração do Santo Padre. Obrigada pela sua participação, Padre. Nada, Deus abençoe. É isso, eu volto a qualquer momento com mais informação. É a Canção Nova no coração da igreja. É com você, Elane. Obrigada, Danúbia. Agora a gente volta com informações da igreja aqui no Brasil. O corpo do padre Francisco Fausto será sepultado hoje ao meio-dia aqui em São Paulo, no cemitério do Santíssimo Sacramento, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, número 1200, bairro Sumaré, zona oeste da capital paulista. Padre Fausto, sacerdote da Opus Dei, faleceu na madrugada de ontem aqui em São Paulo. E nós prestamos também todos os nossos pesares para os familiares e para a família do Opus Dei. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello após a retomada do julgamento em plenário virtual. E uma auditoria interna do INSS mostrou que, além dos prejuízos financeiros, o esquema de ilegalidade do Instituto também traz danos administrativos ao sistema. Vamos a Brasília com Gabriela Matos saber mais informações. Bom dia, Gabriela. Olá, bom dia, Elane, bom dia a todos que nos assistem. O julgamento do ex-presidente Fernando Collor ficou com 6 votos a favor da prisão e 4 votos contrários. Após a decisão, a defesa de Collor apresentou 2 laudos médicos que atestam comorbidades graves e solicitou o cumprimento da pena em regime domiciliar. Agora esse pedido será avaliado pela Procuradoria-Geral da República. Bom, e sobre a operação sem desconto da Polícia Federal, que investiga a fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, um relatório feito pela auditoria interna do Instituto mostrou que os descontos irregulares impactam na fila de espera e atrasam o atendimento aos beneficiários. O levantamento aponta que 1.900.000 pedidos de exclusão de mensalidades ou bloqueio dos pagamentos irregulares foram apresentados entre janeiro de 2023 e maio do ano passado. O documento ainda estima que o prejuízo financeiro provocado pelos descontos irregulares chega a R$ 5.900.000 com custos de operações. Eu volto com você, Elane. Obrigada, Gabriela. E a seguir, os comentários dos cardeais sobre o próximo Papa. Não saia daí, a gente volta em instantes. E nesta terça-feira, alguns cardeais que participam da 6ª Congregação Geral em preparação para o conclave se manifestaram sobre a eleição do novo Papa. Cerca de 180 cardeais participam das congregações gerais. Temas como evangelização, o diálogo interreligioso e a questão de abusos foram abordados no encontro de ontem.
Aproximadamente 20 cardeais discursaram. Hoje pela manhã, enquanto caminhavam para a sexta congregação geral, alguns prelados comentaram o clima nas reuniões preparatórias para o conclave. O cardeal Luiz Rafael, arcebispo de Bagdá, afirmou que o ambiente é de fraternidade. Há um clima fraterno e sincero, então é o espírito de responsabilidade em escolher alguém que continue a obra do Papa Francisco. Questionados sobre o tempo que duraria o conclave, alguns cardeais afirmaram que não deve demorar muito. Tenho a impressão de que o conclave será curto, 2 ou 3 dias. Esse é o sentimento que temos dentro da sala, disse o cardeal Gregório Rosa Chaves, bispo de El Salvador. Graças a Deus continuamos caminhando, afirmou o cardeal Anjo Rossi, arcebispo de Córdoba. A expectativa também toma conta da Praça de São Pedro, que tem recebido visitantes do mundo inteiro. É muito raro estar aqui em um momento como este, disse esta peregrina do Brasil. Acredito que este será um conclave bastante rápido, afirmou um padre italiano. Bom, e hoje, na sexta congregação geral, os cardeais meditaram sobre a centralidade de Cristo e os desafios da igreja no mundo. A gente volta a Roma agora com informações de Rodrigo Luiz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elane. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Como é bom chegar até a casa de vocês para deixar vocês bem informados por dentro do conclave. Bom, aqui no Vaticano seguem as congregações gerais, que são as reuniões em preparação para o conclave, em que os cardeais têm a oportunidade de conversar, rezar. E hoje de manhã eles ouviram a meditação do monge Dom Donato Ogliari, ele que é o abade lá da Basílica São Paulo, fora dos muros. Eu gostaria de destacar alguns pontos desta meditação que trouxe aí a direção, o perfil do novo Papa, do sucessor de Pedro, sucessor de Francisco. Bom, a gente pode destacar 3 grandes eixos, entre eles a centralidade de Jesus Cristo, a necessidade de humildade e mansidão e a abertura ao Espírito Santo. Afinal, o que a gente mais ouve aqui é isso, a escolha do Papa acontece pela abertura ao Espírito Santo. E então, para reconhecer, para entender essa vontade de Deus, fazer esse discernimento, esses pontos. O primeiro, a centralidade de Cristo. O cardeal destacou, o abade Ogliari destacou que nesse momento decisivo para a igreja é fundamental que tudo seja orientado para Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo o caminho e a meta da vida cristã, da missão. Ele lembrou que a igreja só mantém a sua vitalidade e sentido se estiver enraizada em Cristo. Caso contrário, ela vai se tornar uma instituição sem vida. É o que o Papa Francisco também dizia, vai se tornar uma ONG como as outras. O chamado de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, é apresentado aí como um convite a recentrar a vida e as decisões dos cardeais na pessoa de Jesus e no Evangelho. Um outro ponto, humildade e mansidão. Então, aspectos aí que demonstram a humanidade de Jesus. Ontem, na homilia do cardeal Reiner, ele também destacou essa questão da humanidade, de ter o olhar de Jesus, demonstrando essa proximidade da igreja no momento em que a sociedade vive por momentos tão desumanos. Humildade e mansidão, virtudes que não são naturais ao ser humano, mas essenciais para testemunhar o rosto de Jesus, o rosto de compaixão de Jesus. E aí ele destacou, a igreja deve ser aberta, corajosa, profética, comprometida com a justiça, a fraternidade e a paz. E o Ogliari ressaltou o papel da igreja como uma mãe acolhedora, que promove o diálogo, a cultura do encontro, o cuidado especial com pobres e excluídos, seguindo aí o exemplo, o ensinamento do Papa Francisco. Por fim, a abertura ao Espírito Santo. Ele trouxe esse exemplo do oleiro que vai moldando o vaso de barro. É preciso que os cardeais sejam como esse oleiro nas mãos do Espírito Santo. Os cardeais precisam se abrir ao Espírito Santo, permitindo uma contínua conversão e renovação interior.
especialmente diante dessa responsabilidade que é eleger o novo Papa. E aí o Espírito Santo ele foi apresentado como fonte de comunhão e missão capaz de superar o individualismo e revitalizar, trazer vida para a igreja. E aí então, comunhão e caminho sinodal, aspectos que já vinham sendo trazidos por Papa Francisco. E aí ele trouxe o exemplo do cenáculo. O cenáculo é onde os apóstolos reunidos com Maria receberam o Espírito Santo. E ele fez essa meditação sobre a sala do andar superior, para ilustrar a necessidade de comunhão e missão da igreja, valorizando o caminho sinodal como oportunidade de promover a participação de todos os fiéis e tornar a igreja uma casa e escola de comunhão. Esses são os aspectos, Elane, que a gente destaca da meditação de hoje. Vocês continuam acompanhando as nossas informações daqui direto do coração da igreja. A gente volta a qualquer momento com mais informações. É isso aí, obrigada, Rodrigo. A gente continua aguardando, sim, as informações aí de Roma. Voltando, então, a falar sobre o Papa Francisco, a gente traz agora o comentário de um membro do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, que também é presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, Dom Valdir José de Castro. Ele conversou com nossa equipe e falou sobre a herança do Papa Francisco para a comunicação. De fato, ele deu uma importância grande à comunicação. Qual foi o primeiro jubileu que ele escolheu? O jubileu para aqueles que trabalham no mundo da comunicação. Eu estive lá agora em janeiro, Tivemos a oportunidade também de cumprimentar o Papa e ele deu aquela mensagem, profunda, humana, de quem diz, e fala que o jornalista tem o seu papel fundamental, de levar a verdade, de criar também, ajudar a criar essa cultura do encontro. Claro, ele sempre valorizou os meios de comunicação, os meios técnicos, o ambiente digital valorizou. Uma das poucas lideranças, acho que a única, que falou da inteligência artificial. Tudo isso é importante, mas o que marca para mim a visão de comunicação do Papa Francisco é essa comunicação, a comunicação que tem a ver com a comunicação interpessoal. O Papa Francisco, ele aprofundou, ajudou nós a aprofundarmos a comunicação como proximidade, a comunicação como aquele esforço contínuo para escutar o outro, a outra pessoa, e para construir a cultura do encontro. Reflexos do apagão na Espanha, ajuda da Rússia ao Irã e eleições no Canadá estão entre os destaques do noticiário internacional de hoje. O Ministério de Emergências da Rússia e a Embaixada Russa no Irã divulgaram hoje imagens de aeronaves da Rússia combatendo o incêndio no porto iraniano de Bandar Abbas. No último sábado, uma forte explosão aconteceu no local, que é uma importante instalação do país, deixando pelo menos 70 mortos e mais de 1.200 feridos. O governo do Irã disse que o incêndio foi controlado em 48 horas e, segundo imagens, a Rússia teria ajudado a combater as chamas. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, ordenou investigação sobre as causas da explosão. Na Espanha, militares resgataram pessoas que ficaram presas em vagões de um trem durante a noite após o apagão que paralisou o país nesta segunda-feira. Muitos tiveram de dormir em estações de trem em Madrid. A Cruz Vermelha distribuiu cobertores, alimentos e água para os passageiros. O governo decretou estado de emergência em algumas regiões espanholas. 30.000 policiais foram mobilizados. Na manhã de hoje, o metrô de Madrid voltou a funcionar, mas com limitações. E no Canadá, Mark Carney venceu as eleições nesta segunda-feira. Os liberais se mantêm no poder, mas não formam a maioria no governo. Carney disse que a antiga relação com os Estados Unidos acabou com a vitória dos liberais e que os próximos meses seriam desafiantes e, por isso, exigem sacrifícios. Carney declarou ainda que os Estados Unidos querem dominar o Canadá, mas que isso nunca vai acontecer. Bom, e as temperaturas do estado de São Paulo devem sofrer uma queda nos próximos dias. Sobre este assunto, nós conversamos com um porta-voz da Defesa Civil Paulista. Vamos conferir. Nós monitoramos durante a segunda-feira uma chuva que caiu sobre São Paulo de forma pontual. Uma frente fria passou por São Paulo e essa frente fria foi embora e agora na terça-feira
ainda temos o resquício de um pouco de chuva no litoral paulista. O restante do estado já não tem condição mais para chuvas fortes, talvez uma pequena garoa em alguns lugares. Agora, a partir de quarta em diante, já não chove mais em São Paulo. Nós vamos assim, pelo menos durante todo o feriado de 1º de maio. O que nós teremos a partir de terça-feira, a partir de hoje, é uma mudança nas temperaturas. A frente fria foi embora, mas ela trouxe uma massa de ar seco para São Paulo. E aí, com isso, nós vamos ter uma redução das temperaturas médias no estado. As temperaturas máximas na capital, por exemplo, não passam dos 23 graus. O dia amanhece um pouquinho frio e aí não sobe tanto as temperaturas durante o dia. Por isso, a nossa recomendação é para que durante esse período as pessoas agasalhem as crianças, os idosos, e se o clima ficar um pouquinho mais seco nos próximos dias, hidrate-se, bebendo água, colocando soro no nariz. Pois é, e essa frente fria avança para outras regiões do Brasil. Acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira. O sistema de baixa pressão que atua sobre o país se desloca e dá origem a uma frente fria. Essa instabilidade atinge os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Na capital paulista, há previsão de chuva contínua. As temperaturas variam entre 17 e 21 graus nesta sexta-feira. A semana termina com alerta para temporais no sul do Brasil, principalmente no interior do Paraná. Áreas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul permanecem em atenção para chuva forte com raios e trovoadas. No norte, pancadas concentradas no Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, com risco de temporais localizados. Com o dia abafado, os termômetros podem chegar a 30 graus em Boa Vista. No Nordeste, a zona de convergência intertropical gera umidade para a costa norte, enquanto no interior da Bahia o ar fica mais seco. Sexta-feira sem chuva no Sudeste, entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais e na metade sul do estado gaúcho. E hoje é o dia do tradicional chá beneficente promovido pela Missão Canção Nova de São Paulo. A iniciativa, que acontece há anos, terá sua primeira edição de 2025. O objetivo é oferecer aos participantes uma tarde de espiritualidade e alegria, fortalecendo os laços com a Canção Nova, além de promover a evangelização. Presenças do padre Gilberto Duarte e missionários da comunidade. O evento começa às 13h e termina às 5h, no Santuário Nossa Senhora da Salete, localizado na Rua Doutor Zuquim, número 1746, Alto de Santana, Zona Norte de São Paulo. Bom, e a edição de hoje do Boletim de Notícias termina por aqui. Mas outras informações você confere em noticias.cançãonova.com, em nossas redes sociais e no Canção Nova Notícias, às 15h para as 7h. Obrigada pela companhia. Até amanhã, logo depois do Sorrindo para a Vida. Voltamos com mais boletim de notícias para você. Canção Nova no coração da igreja.